Boa noite, Adelson. Boa noite a todos. Um comerciante de Salvador gravou imagens de um funcionário que praticava furtos na loja. O vendedor trabalhava há 4 anos no estabelecimento e estava acima de qualquer suspeita. Ele é italiano, tem 75 anos e foi preso em flagrante. Na delegacia, negou o crime, mesmo com as imagens que mostram 5 roubos em apenas uma semana. O italiano foi preso em flagrante. Os policiais encontraram no bolso do suspeito uma esmeralda avaliada em R$400 e uma água marinha, que custa em média R$200. Quando Giovanni chegou na delegacia, encontrou o Dinael, o proprietário da loja, e ficou nervoso. Trêmulo fez várias acusações. Disse que já trabalhava há anos na empresa, sem carteira assinada. Eu porterò le prove che você não me paga. Você sono 4 anni che você me tiene sem carteira e mi sta offendendo continuamente. L'avvocato mio amico sabe, já sabe. Você me ha offendido. Me ha offendido. Passa o papel, né? Vai que pagamento, senhor? Pode fazer o bandido. Bandido. É bandido. Imagens gravadas durante uma semana mostram alguns furtos do suspeito. Num deles, ele utiliza o panfleto da loja para esconder uma nota de $100. Giovanni dobra o folheto, continua conversando com o cliente que ele já estava atendendo e depois coloca no bolso da camisa. Giovanni Odsi tem 75 anos. Há cerca de 15 vive no Brasil. Na loja, já trabalhava há quase 4. E o proprietário nunca desconfiou. Chegou a duvidar do próprio irmão, que já havia alertado sobre os furtos. Quando meu irmão mudou para aqui para vir trabalhar comigo, há 1 ano e pouco, ele começou a desconfiar bastante. E me falava, e eu não acreditava, porque era uma pessoa que eu considerava muito. Mas, ultimamente, quando eu coloquei uma menina agora que está em experiência há 2 meses, ela me falava direto, Dinael, Giovanni botou dinheiro no bolso agora, vai lá pegar. E eu não acreditava. Eu digo, tá bom, então eu vou filmar para eu ver. Aí foi quando, dentro de uma semana, filmei 5 roubos dele e ele, um anel dentro da bolsa para levar. O dono da loja estima um prejuízo de R$150 mil. A empresa está com as contas negativas há cerca de 2 anos e o fechamento do caixa sempre dava errado. Como ela é uma empresa da família, a gente trabalha a família só, e não praticamente só tem ele de funcionário, de vendedor, e é comissionário, eu acredito que ele tenha levado muita coisa desde essa época. E ele também tem outra coisa, ele não quer ninguém perto dele. Ele tinha um esquema montado, muito bem montado dentro da loja, que ele deve ter levado muita coisa. Acredito que mais de R$150 mil nesse tempo que ele está lá trabalhando comigo. Porque só dentro de uma semana ele levou mais de R$1.000. A polícia agora vai checar se a situação de Giovanni é legal no Brasil. Quando nós fizermos o procedimento aqui, nós vamos ter contato com a Polícia Federal. É a Polícia Federal que vai dar a destinação se caso ele esteja realmente regular no país. A princípio, a alegação de que ele estava trabalhando e não estava recebendo direitos trabalhistas. E um homem foi preso hoje à tarde depois de praticar um assalto na região da Pituba, em Salvador. Para tentar livrar o rapaz da prisão, um primo dele tentou subornar a polícia com R$3 mil e também acabou detido. Tiago dos Santos Souza, de 24 anos, foi preso em flagrante. A polícia suspeita que o acusado tenha praticado assaltos na região da Pituba e do Itaigara. Devido às características físicas e à característica do veículo utilizado, possivelmente ele tenha participado, ou parceiros dele, de outros eventos, não só na Pituba, no Itaigara, como Caminho das Árvores. No momento do crime, Tiago teria chegado em uma moto vermelha e, com a ajuda de um comparsa, assaltou um homem na porta de casa no bairro da Pituba. Ao notar a presença da polícia, o motorista que dirigia o veículo fugiu. Tiago foi preso e, antes de chegar na delegacia, recebeu diversos telefonemas do comparsa, que tentou subornar os policiais militares. Mas quem apareceu para oferecer o dinheiro foi o primo de Tiago. Herbert Pereira dos Santos, de 28 anos, é motorista e não tinha passagem pela polícia. Ele foi autuado por corrupção ativa. A princípio, não há nenhum registro de que ele tem envolvimento com esses roubos, né? Por isso que ele vai ser enquadrado na tentativa de suborno. Tiago já tinha passagem pela polícia por porte ilegal de armas. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38. Aconteceu novamente. Os ataques a bancos já viraram rotina no estado, infelizmente. Desta vez, o alvo foi um caixa eletrônico em Maria Quitéria, na zona rural de Feira de Santana. O crime aconteceu durante a madrugada e assustou os moradores da cidade. Quem traz mais informações ao vivo é a repórter Maíra Portela. Boa noite, Maíra.
Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Pois é, 4 homens chegaram por volta das 2 horas da manhã e explodiram o caixa eletrônico. Os moradores acordaram, claro, assustados com o barulho da explosão e viram os homens encapuzados e armados com fuzis. Na fuga, eles trocaram tiros com a polícia. Ninguém ficou ferido, mas os bandidos deixaram para trás umas caixas. O que tem nelas, só a perícia vai dizer. Mas a polícia acredita que seja o dinheiro roubado. O valor levado também não foi informado. O que chama atenção, Carol, é que no ano passado os moradores desse distrito fizeram um abaixo-assinado pedindo a retirada do terminal, porque ele fica entre 2 casas. E eles achavam que seria muito arriscado para os moradores e pediram, por segurança, a instalação do caixa eletrônico próximo a um módulo policial. Carol. Ok, Maíra, muito obrigada pelas suas informações. Os moradores com certeza já estavam imaginando o que iria acontecer, né? O assunto agora é a violência no trânsito. Um acidente entre 2 ônibus hoje de manhã deixou pelo menos 6 pessoas feridas na Avenida Suburbana, em Salvador. O micro-ônibus do Sistema Complementar de Transporte ia para São Caetano quando bateu no fundo do coletivo. A colisão foi por volta das 6h30 da manhã, próximo à saída de São João do Cabrito, no sentido calçada. 3 ambulâncias do SAMU foram encaminhadas para o local e os feridos foram levados para um hospital da cidade. O estado de saúde deles não foi divulgado. Segundo a Transalvador, o motorista do micro-ônibus disse que o veículo ficou sem freio. Em Itamaraju, no extremo sul da Bahia, um taxista escapou com vida de um acidente grave na BR-101. O carro que ele dirigia bateu em uma carreta, capotou e caiu de uma altura de aproximadamente 20 metros. Segundo testemunhas, o taxista Erivaldo Batista Alves, de 54 anos, perdeu o controle da direção e bateu no pneu traseiro da carreta. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros fizeram o resgate da vítima. Os socorristas utilizaram uma corda para retirar o homem que ficou preso entre as ferragens. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Itamaraju. Um outro acidente, também na BR-101, só que no sul do estado, acabou em morte. O comerciário José Carlos Aragão, de 33 anos, seguia no sentido Itabuna-Itajuípe quando perdeu o controle do carro ao passar por uma curva. O veículo bateu de frente com um caminhão. José Carlos morreu no local. Segundo o motorista do caminhão, a vítima tentou fazer uma ultrapassagem irregular. E um acidente chamou a atenção dos moradores do bairro Novo Horizonte, na periferia de Salvador. Segundo testemunhas, olha só, uma criança de 10 anos de idade pegou o carro do pai escondido, deu a partida, perdeu o controle da direção e acabou descendo uma ladeira. Um cinegrafista amador registrou o momento em que o veículo já está numa ribanceira. O carro, que corria o risco de atingir as casas embaixo, foi retirado por uma retroescavadeira. Populares resgataram a criança. O menino foi levado a um hospital, mas não teve ferimentos e passa bem, felizmente, não é mesmo? Uma surpresa para o jovem que há 20 anos procura os irmãos em flagrantes do mau comportamento de passageiros e motoristas em ônibus urbanos. Esses são os destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Na semana em que 7 pessoas morreram no acidente de ônibus, o Domingo Espetacular sai às ruas e mostra o que acontece por dentro do transporte público. Como explicar o comportamento perigoso e agressivo de motoristas e passageiros? Se respeite, rapaz! A incrível história da família Rapunzel. Essa mulher não corta o cabelo desde os 4 anos de idade. 1,20 m. Tem um cabelo bastante pesado. E as 3 filhas decidiram seguir o mesmo caminho. Nossa equipe acompanha a maratona para cuidar de tanto cabelo. O golpe dos pesos e das medidas. Nossos repórteres fazem o teste. Na coxinha de frango, no restaurante e no chopp. Onde estão e como se prevenir das armadilhas? A peregrinação do jovem que tenta reencontrar os irmãos. O pior dia da minha vida. Depois de aparecer na TV, ganhou o apoio da cantora preferida. A música de Sula Miranda e uma única foto dos irmãos são as lembranças deixadas pela família. Você já viu esse casal aqui em algum lugar, essa criança, essa menina? No Domingo Espetacular, depois do programa do Gugu, a gente se vê.
Um esquema de roubo de cargas foi descoberto pela polícia de Salvador. Agentes encontraram um galpão na estrada Cia Aeroporto repleto de mercadorias como móveis, remédios, aparelhos eletrônicos e até alimentos. Este homem trabalha em uma das empresas roubadas pela quadrilha. Foi ele quem prestou socorro ao motorista da loja no dia do assalto. Ele passou para mim que estava no posto na BR-324, quando os 3 elementos abordaram ele e levaram ele junto com o caminhão, né? E um ficou com ele dentro do matagal e os outros 2 seguiram com a carga e o caminhão para descarregar a mercadoria num galpão deles. De acordo com a polícia, o material estava num galpão localizado no CIA, alugado em nome de Juvenal Santos da Cruz. Para o proprietário, ele disse que estava montando uma distribuidora de alimentos. No depósito, várias mercadorias, alimentos, equipamentos eletrônicos, brinquedos, remédios e móveis. Algumas chegaram a ser queimadas, como mostram as imagens feitas pela polícia durante as investigações. A delegada espera chegar ao grupo depois da divulgação da foto de Juvenal Santos Cruz. As cópias dos documentos dele estavam com o proprietário do galpão. Ele pagou pelo espaço cerca de R$12 mil, referente a 3 aluguéis. A partir da localização dele é que nós vamos tentar também chegar aos outros. As vítimas estão sendo ouvidas, o dono do galpão já foi ouvido, para que a gente possa identificar quem são os autores do roubo. E se essa pessoa que alugou o galpão, se tem envolvimento apenas na receptação, ou também faz parte, ele atua diretamente no momento das abordagens. Daqui a pouco, o metrô passa a ser responsabilidade do Estado. O acordo foi fechado hoje entre o prefeito ACM Neto e o governador Jacques Wagner. E ainda, protestos marcam a visita do deputado Marco Feliciano a Salvador. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, acusado de homofobia pelo movimento gay, participou ontem de um evento religioso na capital. A gente volta já.